Salve galera, professor Celso na área, figuras de linguagem, parte 2. Então, para nós continuarmos esse assunto sobre figuras de linguagem, vamos pensar um pouquinho naquelas figuras que nós vimos na primeira aula, na aula número 1, nas figuras de linguagem, o que nós vimos lá, ok? Quem não assistiu essa primeira aula ainda de figuras de linguagem, então assista a parte 1, tá bom? Para depois assistir a parte 2. Então na parte 1 nós vimos o quê? A ironia, a comparação e a metáfora, né? Elas andam ali quase juntinhas. A metáfora é uma comparação implícita, a hipérbole, aquele exagero, né, nas ideias, a personificação, ou seja, pegar seres inanimados e dar a eles o quê? Características humanas, características de seres animados. E a onomatopeia, que nada mais é do que a transcrição de sons, né? Tique, toque, pum, plá. Então, foi isso que nós vimos nas figuras de linguagem parte 1. E agora nós vamos para a parte 2, ok, pessoal? Então, na parte 2, o que nós estaremos vendo aí? Nós estaremos vendo a antítese, a catacrese, a metonímia, o eufemismo, a antonomásia e a sinestesia, ok? Então vamos para a aula? Então a primeira figura de linguagem que nós trataremos aqui nesta aula é denominada antítese. O que seria antítese aí, professor? Vamos ver esses dois textos então juntos? Olha aí, ó. Cazuza, né, um fragmento do texto do Cazuza diz: senhoras e senhores, trago boas novas, eu vi a cara da morte e ela estava viva. Morte, viva, ou seja, morte, vida, vida, morte, antítese, termos opostos que estão ali próximos dentro do texto. Olha um outro exemplo aí de Carlos Drummond de Andrade, né? O Drummond vai trazer-nos na canção Amiga, aí, que é o poema dele. Num fragmento do poema diz assim: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Acordar, adormecer, dormir, acordar. Lembram dos antônimos? A antítese é isso. Palavras, né, que dão ideias aí, antônimas, né? Antônimas que estão próximas dentro do texto, ok? A definição, então, de antítese para vocês: figura por meio da qual se opõem duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário numa mesma frase, no mesmo texto. Olha uma imagem antitética, uma imagem de antítese aí, a famosa fábula, né? Aí da tartaruga e da lebre. Então o que eu tenho aí? A velocidade e a lentidão. É lógico que na fábula nós temos aí a inversão disso daí, né? A tartaruga acaba, né, sendo a vitoriosa, ok, pessoal? Mas lembra, anti, né, o prefixo aí de contra, contrário. Então a antítese seriam ideias opostas que estão próximas dentro de um texto, ok? Veja esse outro poema de José Paulo Paes, Inutilidades, né? Ninguém coça as costas da cadeira, ninguém chupa a manga da camisa, o piano jamais abana a cauda, tem asa, porém não voa a xícara, e por aí vai, pessoal. O que nós temos aí? Nós temos a chamada catacrese, ok? A catacrese é uma espécie de uma metáfora de emprego tão corrente que não é mais tomada como tal. Então ela deixou de ser uma metáfora. Ela passou a se chamar o quê? Catacrese, ok? Então aí nós temos várias outras que nós usamos no dia a dia. Aí alguns exemplos que eu vou trazer a mais para vocês: a batata da perna, por exemplo, o macaco do carro, a boca do fogão, o dente de alho, o braço da poltrona, o pé da poltrona, enfim. São figuras de linguagem denominada, então, catacrese. Mais uma aí para vocês. Agora nós temos uma charge, tá? Vamos prestar bastante atenção nessa charge aí. O que o garoto está dizendo, né? Olha lá: já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aí, lógico, né? A mocinha da biblioteca ali assusta: meu Deus, ele ressuscitou. O que eu tenho aí? Olha a figura de linguagem, né? Essa figura aí, na qual o menino trocou o livro do Machado de Assis, o livro escrito pelo Machado de Assis, né? Ou a história ali que ele acabou de ler, ele trocou pelo próprio poeta, né? Pelo próprio escritor. Então eu vim devolver
o Machado de Assis. Isso é uma figura de linguagem, gente, denominado o quê? Metonímia. Ou seja, a metonímia consiste em você substituir um termo por outro, por uma determinada aproximação que eles tenham. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa definição? Então, a metonímia, ela consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tem relação objetiva, de contiguidade, material ou conceitual, com o conteúdo, com o referente ocasionalmente pensado. Outros exemplozinhos aí que o professor Celso trouxe para vocês, né? Tomar uma xícara de café. Você não toma xícara de café, você toma o café que está dentro da xícara. Ou comprar o bombril, acabou o bombril, olha, eu preciso de um bombril, ao invés de falar, eu preciso de uma esponja de aço. O que eu estou fazendo aí? Trocando uma marca pelo conteúdo dela, né? Então, ao invés de falar o conteúdo, eu chamo aquilo, eu falo a marca daquilo. Ou mesmo, aí a cabeça de gato, né? Quer dizer, olha lá, tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Olha, não tenho só a cabeça, eu tenho a vaca toda, ou seja, eu estou trocando a parte pelo todo, é uma espécie de metonímia. Ok, pessoal? Então, metonímia, mais uma figura de linguagem parte 2. Professor Celso, vamos continuar? Agora nós temos outra charge para analisar, né? Essa senhora aí está nos dizendo o seguinte: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ora, o que está acontecendo aí, pessoal? Ela está usando uma expressão, ok? Para tentar fugir daquilo que realmente é. Quer dizer, uma produtora de biografias orais não autorizadas está fazendo o quê? Está fofocando, ela é fofoqueira, mas ela utiliza palavra menos agressiva, uma palavra mais suave, uma expressão que suaviza alguma coisa. Isso nós chamamos de eufemismo. Vamos ver a definição. Eufemismo, palavra ou expressão mais agradável que se usa para minimizar o peso semântico de significação, né, de uma outra palavra, de uma outra expressão que seria menos agradável, que seria mais grosseira, ok? Vamos ver mais dois exemplozinhos que o professor Celso trouxe aí para vocês, né? Aqui eu tenho deste lado esquerdo nosso aqui, né? Aí, amor estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, um formato diferente, personalizado. Olha só, né? Ele vira para ela e fala assim: fala logo que você bateu o carro. Então, quer dizer, o que ele usou? Palavras mais amenas, né? Palavras menos grosseiras. Outra coisa é dizer assim, né? Olha, ele falta com a verdade. Ele sempre, né, falta com a verdade. Faltar com a verdade é o quê, pessoal? Mentir. Ou seja, né, ele usou um eufemismo. Nós vemos muito isso na política, né? O nobre vereador faltou com a verdade. O que o nobre vereador fez, pessoal? Mentiu. Então, o eufemismo, ele não é mentir, hein? Não é mentir. É usar uma outra palavra, tá bom? Então, dizer que a pessoa descansou depois da doença, não é? Descansou, passou de uma dessa para uma melhor. O que nós estamos dizendo aí? Que a pessoa morreu, ok? Então, deu para entender o eufemismo aí? E agora, pessoal? Quem são esses dois senhores? O primeiro aí, nada mais é do que Castro Alves, ele mesmo, conhecido como o poeta dos escravos. E a segunda figura, né, conhecida por nós, aí, o rei do futebol, quem é? Pelé, né, Edson Arantes do Nascimento. Então, nesse caso, pessoal, ao chamar uma personalidade, uma cidade, alguma coisa uma espécie de um apelido, um título que ela ganhou aí ao longo, né, de sua vida, ao longo de sua existência, tá? Nós temos uma figura de linguagem denominada antonomásia, tá? Então, a antonomásia nada mais é do que isso. Vamos à definição. Antonomásia consiste em substituir um nome de um objeto, de uma entidade, de uma pessoa, etc., por outra denominação, outra titulação. Aí eu tenho mais dois exemplos para vocês, né? Aí, o exemplo do pai da aviação. Quem é o pai da aviação, galera? Santos Dumont, lógico, né? E a nossa cidade conhecida o quê? Como cidade coração. Eu nasci
eu moro, eu trabalho na cidade Coração. Ou seja, estou me referindo a bebedouro. Então, se liguem aí, é chamado de antonomásia, ok? Agora nós vamos já direto, né? Nessa figura de linguagem denominada sinestesia. Professor, o que é isso, sinestesia, né? Bom, vamos ver esses dois fragmentos de texto que nós temos aí da literatura nossa. O texto do Mário de Andrade e o texto da Clarice Lispector, né? O Mário nos diz assim: esta chuvinha de água viva, esperneando luz e ainda com gosto de mato longe, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. O que está acontecendo aí, pessoal? Olhem aqui embaixo esses garotinhos aí, né? 5 sentidos humanos. Deu para perceber a mistura aí dos sentidos humanos, né, que o Mário de Andrade faz? Olha lá, a água viva esperneando luz, nós estamos falando da visão, não é? E ainda com gosto de mato longe, nós estamos falando do paladar, baunilha, manacá, alfazema, ou seja, a mistura dos sentidos humanos, os 5 sentidos, são denominados aí, né, esses 5 sentidos dentro da literatura, quando nós fazemos essa mistura dentro do nosso dia a dia, de sinestesia. E a Clarice Lispector vai nos trazer também aí um fragmento aí, né? Por uma única janela envidraçada, né, entravam claridades cinzentas e surdas, sem sombras. Olha lá, pessoal, única janela, entravam claridades cinzentas e surdas. Claridade também, visão, cinzenta e surda, sem sombras, ou seja, sonora, ou seja, estou misturando os sentidos da visão com o sentido da audição. Aí eu tenho o quê? Figura de linguagem denominada sinestesia. Vamos para a definição, então. Sinestesia está associada com a mistura de sensações relacionadas aos sentidos: tato, audição, olfato, paladar e visão. Trouxe mais 2 textinhos aqui para vocês, então os 2 textos aí. Deu fome? Ligue e tem um número aí. O que eu estou fazendo, pessoal, aí? Vamos pensar um pouquinho? Olha, eu estou vendendo algo que me parece, né, que está me parecendo aí gostoso, gosto, tá? Mas eu estou vendendo através da visão, pessoal. Eu estou trabalhando aí com a visão. Então, é uma propaganda, a propaganda lança mão disso daí também, né? É da sinestesia. Outra propagandinha aqui embaixo que diz assim, ó, cheirinho de limpeza. Olha, primeiro, né, a limpeza não tem cheiro, pessoal, não é? Mas vamos lá. O que eu tenho aí? Eu tenho cores, não é? Eu tenho a visão aí, e ela está mexendo o que também aqui? Com o meu olfato. Sinestesia, mistura dos sentidos humanos, os 5 sentidos humanos. Ok, galera? E aí, vamos fazer uma rápida atividade para ver como nós estamos, se nós entendemos realmente a aula de hoje? Como desafio, eu trouxe para vocês algumas frases. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer esse desafio. Então, as frases que eu trouxe são essas: chutei o pé da mesa, ela mora na cidade maravilhosa, Ayrton Senna não está mais entre nós, adoramos ler Drummond, o dia me caiu como uma noite sem fim, senti o toque doce do seu perfume chegando naquela sala. Vamos ver como vocês estão então? Olha aí, pessoal. As figuras de linguagem que nós vimos hoje, ok? Estão aí, ó, estão aqui em cima, ok? As figuras de linguagem. E, olha, eu estou enrolando aí, dando um tempinho a mais para vocês. O tempo de vocês a partir de agora é de 1 minuto. 1 minuto para vocês fazerem a associação, ok?
pessoal, vamos para a correção então. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Chutei o pé da mesa. Chutei o pé da mesa, o que eu vou ter? A catacrese. Lembra? Boca do fogão, céu da boca, etc. Catacrese, ok? Ela mora na cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. O que eu tenho aí? Antonomásia. A substituição, aquela espécie de apelido, ok? Então, ao invés de falar Rio de Janeiro, fala-se cidade maravilhosa, ok? Ayrton Senna não está mais entre nós. O que aconteceu com ele, pessoal? Ele morreu. Eufemismo, tá? Aquela suavização em alguma palavra que pode surgir alguma coisa assim, surtir alguma coisa desagradável ali, olha, morreu. Então, não está mais entre nós. Adoramos ler Drummond. Você está lendo Drummond? Não, você está lendo o que? Texto Drummond. Então, metonímia, figura de linguagem chamada metonímia, substituição ali de um termo por outro, por alguma aproximação, ok? O dia me caiu como uma noite. Dia, noite. Antônimos, ideias antitéticas. Nós temos o que aí? A antítese. E lógico, por último, senti o toque, ok? Olha o tato aí, doce paladar do seu perfume, olfato chegando naquela sala. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acertado aí, tá? E parabéns para todos aí. Muito obrigado por ter assistido. Tá aí, figura de linguagem, parte 1, parte 2. Terminamos figuras de linguagem por aqui, pessoal. Forte abraço, aproveite, entre no canal, clique no sininho aí e até a próxima. Estou esperando nos comentários qual matéria de língua portuguesa você gostaria de ver o professor Celso aqui fazendo uma aula, fazendo um bate-papo com vocês. Grande abraço!